Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Podem sentar. A gente está aqui para testemunhar do nome do Senhor e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quem aqui tem sido abençoado pelo Senhor na sua vida? Amém. Quero trazer uma reflexão aqui, rapidamente. A gente, nesses momentos em que a gente trabalha com homens, a gente tem dois enfoques. Um é trazer um conteúdo que traga um crescimento, porque hoje nós vemos que há uma lacuna na sociedade e parece que os homens dessa época, eles parecem que não são tão... Parece que eles estão meio na polaridade errada, meio femininos, assim, sabe? Isso não estou falando em relação à sexualidade, embora muitos também tenham alguma questão nesta área, mas estou falando na questão de posicionamento masculino. E isso tem a ver com um conceito que nós trabalhamos no último mês, que foi o conceito de hombridade. Uma das características da hombridade, eu quero trabalhar hoje aqui, ampliando um pouco o entendimento sobre isso. Porque eu creio que Deus vai levantar uma geração de homens que vai deixar uma marca nessa geração. E essa marca, ela não vem de conversa fiada. Ninguém aguenta mais ouvir conversa fiada, não é verdade? E o que é uma conversa fiada? Uma conversa fiada é uma conversa que vem de alguém que fala, mas não apresenta resultado. Não apresenta fruto. E o fruto é que te dá autoridade. Tem gente que tem resposta para tudo, mas não tem fruto. E o fruto é que realmente vai trazer autoridade na vida de um homem. A Bíblia fala que pela árvore você vai conhecer pelo fruto. Então o resultado que a tua vida gera vai mostrar quem você é. Não são as tuas palavras, mas é o resultado. Aquilo que você produz de verdade, em nível de caráter, em nível de resultados pessoais, em nível de testemunho, e a palavra diz que nós seremos testemunhas nessa terra. Agora, é claro que tudo começa interiormente, começa na nossa identidade e isso vai manifestar na obra que nós produzimos. É claro que tudo começa dentro de nós e se materializa ao nosso redor. Amém? E eu quero trazer aqui uma breve reflexão sobre integridade. Diga, integridade. Antes de falar de integridade, vocês lembram daquela nave espacial chamada Challenger? O que aconteceu com ela? Se desintegrou. Por quê? Porque a pressão atmosférica mudou. E isso é o que está acontecendo com a sociedade hoje. Muitos homens, debaixo de uma pressão atmosférica diferente, começam a negociar valores, começam a negociar caráter, começam a se desintegrar. E aí se modificam, porque a pressão atmosférica está diferente. Então, quando eu falo em integridade, eu estou falando em manter uma integridade. E eu quero começar falando sobre esse texto aqui. Salmo 25, 21, fala assim. Até eu postei o 21 e 22 hoje no Twitter, né? Que tem a ver com Israel também. Mas olha só essa palavra aqui. Preservem-me a sinceridade. E aqui a palavra original do hebraico é tom, que significa integridade. E a retidão, porque em ti espero. Então, o salmista está dizendo aqui, Davi, preserve-me a sinceridade, ou a integridade e a retidão, porque a esperança dele estava no Senhor. Então, a integridade é algo que nós devemos buscar
preservação em nossas vidas. Mesmo quando nós estamos diante de uma situação adversa, uma situação diferente, nós não podemos nos desintegrar, mas sim manter aquilo que nós somos diante de situações adversas. Pode passar, filho. A integridade envolve honestidade, moralidade e a consistência entre o que se diz e o que se faz. Sabe qual era o problema de Jesus com os fariseus? E os fariseus eram gente culta. Eles eram doutores da lei. Se você for estudar o farisaísmo, você vai ver que o movimento ou o partido da época dos fariseus era um partido que apontava para um movimento de santidade, de restauração da santidade. E eles se tornaram, diante disso, doutores da lei. Então, a essência, em tese, era boa. O projeto, em tese, era bom. O problema foi que eles se corromperam, eles se desintegraram, eles não conseguiram manter a integridade deles. Então, o que acontece? Jesus diz assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? A hipocrisia. E Jesus fala, olha, são sepulcros caiados, porque por fora parecem belos, parecem cultos, parecem inteligentes, mas por dentro estão podres. O que significa isso? O fermento dos fariseus, a hipocrisia, significa que eles falavam, mas eles não viviam aquilo que eles falavam. Eles falavam, mas não tinham frutos. E o mundo hoje não aguenta mais gente assim, que só fala e não tem fruto. Então, um traço que nós devemos observar em relação à nossa integridade e também essa coerência de ações, valores, métodos, tudo tem muito a ver com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, mas também aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos é aquilo que manifesta quem realmente nós somos e apresenta um fruto diante da sociedade. A falta de integridade no mundo atual pode ser vista em várias situações. Pode colocar, próximo. Primeiro, desonestidade. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que uma vez estava no seu trabalho e tinha um tonel de parafusos, e ele olhou para aquele tonel de parafusos, e ali tinha um parafuso que era exatamente o que ele precisava para consertar um eletrodoméstico na casa dele, e ele olhou assim, cara, deve ter milhões de parafusos nesse tonel, eu vou pegar um aqui, botou no bolso, eu vou consertar meu eletrodoméstico. Mas quando ele passou na frente de uma ferragem, o Espírito Santo falou com ele assim, você vai comprometer a sua integridade por causa de um parafuso? Parece uma coisa boba, né? Você vai comprometer a sua integridade por causa de uma coisinha tão pequenininha. Ele parou na frente de uma ferragem, gastou alguns centavos, comprou um parafuso igual, e no outro dia pegou o parafuso e devolveu para o tonel, porque não era dele. Então, honestidade tem a ver nas mínimas coisas. Muitas vezes nós somos fáceis em condenar os outros, mas absolver aquilo que quem realmente nós somos. A integridade nos leva a nós, nos mínimos detalhes, cuidarmos para termos retidão e honestidade. Pode passar, por favor? Mentir, então, enganar ou omitir a verdade para prejudicar alguém. Né? Tem gente que já usa, hoje em dia, a mentira como método. Alguém pode dizer assim, já ouvi pessoas falar, né? Pastor, eu trabalho com vendas, se eu não mentir, eu não consigo vender. Não, você não consegue vender só se você não tiver a bênção de Deus e for muito incompetente. Mas se você aperfeiçoar a tua técnica de vendas e contar com a bênção de Deus e ser íntegro, eu vou te dizer, vocês preferem comprar do mentiroso ou daquele que fala a verdade? Quem aqui prefere comprar do mentiroso? Ninguém. É verdade ou não é? Então eu prefiro, se eu for comprar um carro usado, eu prefiro que o cara me diga os defeitos do carro do que ser enganado. E aí eu posso avaliar se o preço que eu estou pagando é justo e se eu tenho recursos para fazer o que tem que ser feito. Mas muitas vezes a mentalidade de levar vantagem em tudo nos faz querer
né? Eu vou dar uma guaribada e vou empurrar a goela abaixo em alguém, isso aqui. Isso é integridade? Vocês queriam que fizesse isso com vocês? Então a palavra diz assim, ó, a lei e os profetas se resumem, faça para os outros o que gostaria que vocês fizessem para você mesmo. Ok? Então, adiante. Outra coisa, corrupção. Nós vivemos no Brasil que a corrupção se tornou pandêmica, ou uma epidemia, né, de corrupção. Parece que está em todos os lugares. Só vai vender se molhar a mão de alguém. A organização tal só vai comprar de mim se eu der um por fora para o cara das compras. Parece que isso se tornou método no Brasil. Eu quero te dizer algo. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Primeira coisa, seja íntegro. Não entre nisso. Não entre nisso, porque isso pode parecer uma facilidade num primeiro momento. Mas nós sabemos que num segundo momento é um abismo. E a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Então, queridos, é melhor nós sofrermos o ônus, às vezes, pela verdade, dormir com a consciência limpa e depender da provisão que vem dele, do que comprometermos o nosso caráter, o nosso testemunho, a nossa integridade. Adiante. Envolver-se em práticas corruptas como suborno, fraude ou apropriação indevida de recursos. Isso remove a integridade do homem. Adiante. Outra coisa, infidelidade. Sabe que a infidelidade, ela faz parte, a fidelidade ou a infidelidade faz parte do caráter do homem. Se uma pessoa é infiel a Deus, será que ela vai ser fiel ao seu líder? Será que ela vai ser fiel ao seu pastor? Se uma pessoa é infiel a Deus, será que ela vai ser fiel à sua esposa? Será que a nossa fidelidade, ela é seletiva dentro do nosso caráter? Ou quando nós temos um padrão de infidelidade em coisas pequenas, isso em algum momento não vai se transformar em coisas grandes? Será que é possível? Não, eu sou fiel aqui, ó. Aqui eu sou fidelíssimo. Mas aqui eu sou infiel. Você é fiel ou você é infiel? Se você é fiel na questão do parafuso, vai ser mais fácil acreditar que você é fiel em todo o resto. É ou não é? Agora, se você negocia a sua fidelidade, quando você vê um pequeno benefício, seja ele em questões de patrimônio, de propriedade, ou seja em questões até que estou falando agora de relacionamentos, ou relacionamento com Deus, relacionamento com irmãos, com a esposa, será que a fidelidade ou a infidelidade fazem parte do meu caráter? Qual delas? A fidelidade ou a infidelidade? Porque é difícil, uma pessoa que tem traços de infidelidade, é difícil acreditar que ela é infiel no resto. Não é verdade? Você botaria um ladrão de banco para cuidar da sua casa no verão? Sim ou não? E um ladrão de galinha? Ah, mas quem rouba galinha não rouba banco, em tese, né? Não, porque ladrão é ladrão. Então, independente se ele rouba um banco ou rouba uma galinha, você não vai confiar nele. Ok? Então, quando nós... Aqui eu vou dar uma empurrada a mais aqui. Vamos falar mais disso futuramente, não hoje. Quando nós não temos a capacidade de ser fiéis à nossa futura esposa, guardando aquilo que a palavra diz, sendo fiel a Deus, quem garante que depois de casado vai ter fidelidade? Quem garante? Eu sempre digo para aquelas pessoas que querem casar o seguinte: a melhor maneira de você proteger seu casamento é sendo fiel antes dele. Porque se você abrir uma porta agora, a porta não fecha depois. A porta não fecha depois. Engana-se. E a maneira como você entra no casamento é a maneira que vai definir muito como vão ser os teus resultados depois. Você está entendendo, meu irmão?
Passa adiante. Vamos lá. Quebrar promessas ou compromissos, seja em relacionamentos pessoais, profissionais ou até mesmo contratuais. A fidelidade, ela não é, mas eu sou fiel à minha esposa, mas você é infiel no contrato que você tem com o seu chefe ou com o seu funcionário. Sabia que a Bíblia protege também aqueles que são os trabalhadores? Se você olhar em Efésios capítulo 6, ele começa, 5 fala ali dos direitos e deveres do marido, da esposa. No 6 ele fala sobre os filhos, e depois falam daqueles que pertencem ao oikos, que é a família, o clã, aqueles que trabalham, que naquela época muitos eram até escravos. E ali ele fala da postura como tem que ser, mas ele fala também daqueles que são os senhores, a fidelidade que nós temos que ter com ele. Então, fidelidade, ela tem que estar em tudo. Isso representa a integridade. Ou quando eu acho que eu vou levar vantagem de alguma coisa, eu me torno infiel. Adiante. Injustiça, pode passar. Também uma outra questão que compromete a nossa integridade. Tratar as pessoas de maneira desigual, favorecendo uns, em detrimento de outros, baseando-se em preconceitos ou interesses pessoais. Você sabe que o reino de Deus, a base do trono de Deus é justiça. E essa justiça está ligada à equidade, que significa uma justificação, um equilíbrio. Amém, queridos? Então, se nós queremos essa justiça em nossas vidas, nós precisamos manter o nosso padrão de justiça, segundo aquilo que a palavra fala, diante do mundo. Isso é integridade. Adiante. E também tem a questão de exploração. Aproveitar-se de outras pessoas, especialmente aquela situação de vulnerabilidade, para ganho próprio, né? A gente vê tanto isso por aí hoje, né? Tudo isso compromete a integridade do homem. Vamos adiante para a gente ganhar tempo. Então, viver com integridade significa fazer escolhas corretas, mesmo quando ninguém está olhando, e tratar todos com justiça, respeito, com fidelidade. Amém, queridos? Vamos adiante. Falar a verdade e também se comprometer. Às vezes sofreu dano por uma palavra que falou, olha, eu falei que ia fazer isso, e agora eu vou ter que fazer, porque eu vou sofrer o dano. Se você comprometeu que vai fazer assim, entregue. Aquilo que você falar, entregue. Amém? Sofra o dano. No contexto da fé agora, a integridade é ainda mais profunda, refletindo o desejo de viver de acordo com os ensinamentos e o caráter de Deus. E quando nós estamos aqui, queridos, num ambiente de igreja, nós temos ainda o conceito do conteúdo, como já trouxemos, mas também temos as questões espirituais ligadas a essa integridade, né? Que é o desejo de viver de acordo com os ensinamentos de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá um modelo de integridade de Deus. A Bíblia nos dá os valores do reino de Deus, né? Buscando não apenas a retidão em ações, mas também a pureza de coração, sinceridade de fé. Então, integridade tem a ver, como vocês viram na tradução do Salmo ali, foi traduzido sinceridade, a palavra tom, do hebraico, mas ela também é integridade. Então, sinceridade tem a ver também com integridade, ok? Vamos adiante. E aqui eu quero trazer um modelo de integridade da Bíblia, Daniel. Daniel diz assim, então os presidentes e os sátrapas, que são governadores, sátrapas são governadores, não é uma palavra muito usual e difícil de pronunciar, né? Procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, olha só, é um cara reto. Que BO foi esse? É que o rei estabeleceu o seguinte, eu vou estabelecer esses sátrapas, que eram governadores, aproximadamente 120. Dentre eles, tinha alguns que cuidavam dos outros. E dentre eles, um dos escolhidos era Daniel. Só que Daniel era um cara exilado, um cara que tinha ido para o cativeiro da Babilônia, tinha saído de Jerusalém
como refém e depois se tornou ali também um dos governantes, tá? E aqueles homens tinham uma inveja de Daniel. E foi por causa dessa situação que ele foi parar na cova dos leões. Quem lembra disso? Daniel na cova dos leões. Não vou reportar toda a história aqui para a gente ganhar tempo. Mas Daniel, a palavra diz... Então, assim, o que acontece aqui? Nós vemos que eles estavam procurando alguma coisa para incriminar Daniel. Parece os dias de hoje, né? Assim, ó, vamos fazer um pente fino, tipo, não tem indício nenhum de nada, mas vamos fazer aqui um negócio aqui para ver se a gente... Vamos fazer um BO aqui para ver se a gente acha alguma coisa que a gente possa acusar. Mas não acharam nada em Daniel. Aí eles criaram uma arapuca para ele, numa outra situação, para tentar jogar ele na cova dos leões. E jogaram de fato. Mas ele sobreviveu porque Deus livrou ele. Então, Daniel, ele era um homem que ele tinha um testemunho ilibado. Era um homem que era totalmente íntegro, mesmo num ambiente contrário, porque ele estava em terra estranha. Esse ambiente aqui é da Babilônia. Esse ambiente aqui não é o ambiente da Terra Santa, mas ele foi levado como refém. E esse cativeiro durou aproximadamente 70 anos. E ele foi levado, então, e ali naquele contexto da Babilônia, ele foi desafiado, e os governantes tentaram achar alguma coisa para acusar Daniel. E a Bíblia diz que em nada, diga nada, eles não tinham nada para achar, nada. E até que eles disseram assim, ó, nós não vamos achar, nunca acharemos, porque não tinha simplesmente nada. Então eles tiveram que criar uma arapuca para tentar incriminar Daniel. Vamos ver um pouco mais desse testemunho de Daniel. Passa adiante, filho. Daniel foi um grande exemplo bíblico de integridade. Os administradores e sátrapas, ou governantes, tentaram encontrar alguma falha no serviço de Daniel, porque queriam acusá-lo diante do rei. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhuma falha ou corrupção, porque ele era fiel e não havia erro ou culpa nele. Nada. E o meu desejo é que você seja assim, meu irmão. Que você seja essa pessoa como Daniel, que mesmo que se levante opositores, inimigos, pessoas que muitas vezes por maldade ou por inveja, se levantem contra a tua vida, não possa encontrar nada para te acusar. Pode trocar, por favor? Por que não encontraram nada? Porque Daniel, uma das características da integridade de Daniel, ele era constantemente fiel. Gente, você imagina você casa com uma mulher, e aí, só que ela diz assim, ó, não, eu vou casar contigo, vai ser para toda a vida. Mas tem um mês por ano que eu não vou ser fiel. No carnaval eu vou pegar qualquer um. Você aceita isso? Ou você quer uma fidelidade constante? Ou pode ser uma infidelidade temporária? Está valendo? Não. Se é minha mulher, eu quero ela fiel sempre. Da mesma forma que ela me quer fiel sempre. Não só no inverno e no verão não é mais. Não. Então, Daniel, ele apresenta um testemunho constante de fidelidade. E para mim, o maior testemunho de fidelidade que nós podemos dar nessa terra é com a palavra de Deus. Com aquilo que a Bíblia já nos ensinou. Pode passar. Daniel era conhecido por sua fidelidade inabalável, não apenas a Deus, mas também em suas responsabilidades. Sua integridade espiritual refletia-se em uma conduta diária, mostrando que sua fé não era apenas uma crença interna, mas uma prática. E aqui vem a chave. Não é só uma crença, não é só um discurso, não é só uma falácia, mas era uma prática que era visível a todos os homens, porque Daniel era um verdadeiro testemunho vivo naquela época. E todos reconheciam a integridade que esse homem tinha, pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas escolhas, pela sua fidelidade ao próprio Deus. Pode passar, por favor? Outra coisa, conduta irrepreensível. O comportamento de Daniel não era um comportamento qualquer, mas ele era irrepreensível.
Então, meus queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Eu não acho que nessa vida não vão ter momentos que a gente vai ter que entrar em embates. Mas a nossa conduta precisa ser irrepreensível. Não pode ser assim, quando eu me esparramo, ninguém me pergunta. Não, não é assim. Eu sei que às vezes a gente até perde um pouco a compostura, né? Mas no habitual nós precisamos manter a nossa conduta irrepreensível, sempre em casa, no trabalho, na igreja, aí fora, em qualquer lugar, porque isso faz parte de uma identidade que nós absorvemos, ou de uma consciência de hombridade, onde lá está esse item muito importante, que é integridade. Vamos lá, próximo. Apesar de viver um ambiente potencialmente corrupto e sob uma grande pressão para se conformar às práticas e crenças pagãs, Daniel manteve-se firme em seus princípios. Sua integridade era tal que seus adversários não conseguiam encontrar nenhum motivo de acusação relacionado ao seu trabalho ou à sua fé. Tanto é que eles criaram um negócio lá, que se no período de 30 dias pegasse alguém fazendo pedidos ao seu Deus, que não fosse o rei, então esse homem tem que ser jogado na cova dos leões. E foi por isso que ele foi jogado. Ele não fez nada errado. Ele só manteve firme a sua convicção de fé. Ok? Vamos lá. 3, ele confiava em Deus. Porque o rei tinha assinado através de uma... Como é que nós podemos falar? Sim, ele tinha lançado um decreto, mas a partir de uma manobra que aqueles caras lá, que não conseguiam pegar Daniel por lugar nenhum, fizeram. O rei não se deu conta na hora. E a Bíblia diz que até o final da tarde ele tentou livrar Daniel. Mas aí não teve como, porque ele tinha lançado um decreto irrevogável. Então foi lançado na cova dos leões, e a Bíblia diz que naquela noite não teve instrumentos, não teve dança, não teve alegria, o rei não pegou sono a noite inteira, e no outro dia ele foi direto lá onde era a cova dos leões e gritou, Daniel, Daniel, e Daniel estava lá, vivo. Aí ele viu a arapuca que tinha, essa era a palavra, a arapuca que tinham tramado contra Daniel, e ele mandou colocar aqueles que tramaram a arapuca na cova dos leões. Aqueles homens, as suas mulheres, seus filhos, botaram todos na cova. E a palavra diz que eles não tinham nem chegado ao fundo da cova, os leões já tinham despedaçado eles, né? Então, Daniel confiava plenamente em Deus. Isso faz parte da integridade espiritual que nós desenvolvemos ao caminhar com Deus. Vai para a próxima. Daniel confiava em Deus em situações de risco, como dentro da cova dos leões, como quando foi lançado na cova dos leões. Sua integridade não era apenas uma questão de seguir regras, era uma expressão de sua total confiança. Presta atenção nisso. Não se tratava uma questão de seguir regras. Tem gente que acha que viver a vida espiritual é uma questão de seguir regras. Não, existem regras sim. Existe um código de conduta chamado Palavra de Deus para as nossas vidas. Mas não se trata somente disso, se trata de nós realmente desenvolvermos o relacionamento com Deus, expressarmos a Ele a nossa confiança e fidelidade, independente das circunstâncias. É isso que se trata. Por isso que quando nós temos essa integridade, nós nos colocamos totalmente vulneráveis ao Senhor. Pode passar. Daniel também trouxe aqui uma influência positiva para aquele reino. Pode passar, por favor. A integridade de Daniel não apenas protegeu, mas também influenciou os outros, incluindo o próprio rei, a reconhecerem o poder e a soberania de Deus. Olha o fruto, e aqui Daniel gera um fruto que traz credibilidade até mesmo para aquele que estava sobre ele. Credibilidade é essa, ele foi para a cova. E ele passou pela cova, ele confiou em Deus na cova, ele foi provado na cova, mas ele saiu vivo. E aqui, essa credibilidade que ele gerou no rei, influenciou o próprio rei a reconhecer o poder e a soberania de Deus. A partir daquele momento, o próprio rei reconheceu
o Deus de Daniel. E eu quero te dizer que os milagres que acontecerem na tua vida vão fazer que as pessoas reconheçam o Deus que você serve. Por isso nós não estamos apoiados em circunstâncias isoladas, circunstâncias que simplesmente nós queremos manipulá-las com estratégias humanas, no sentido de mentir, de enganar ou corromper, para que as coisas dê certo, porque eu quero te dizer, amado, o seguinte, as coisas só são lícitas. E tem um ditado que diz assim, os fins justificam os meios. Pois é, mas eu quero rever contigo isso. Os fins só justificam os meios, se os fins forem tão lícitos quanto os meios também serão. Se não for assim, isso é um engodo, isso é uma falácia. Então, olha aqui, Daniel, ele teve esse testemunho ilibado que impactou até mesmo o rei, né? E isso mostra como a integridade espiritual pode ser um testemunho poderoso, levando outros a considerarem ou mesmo a mudarem as suas próprias crenças e ações. Pode passar. A história de Daniel, então, nos ensina que a integridade espiritual é uma questão de ser fiel a Deus em todas as áreas da vida, refletindo seus valores e princípios, não importa o contexto ou as suas consequências. Ainda tem mais um? Acho que não. Tem. Isso requer uma confiança firme em Deus e uma vontade de viver de acordo com essa confiança, mesmo quando enfrentamos desafios ou perseguições. Terminou? Então, assim, eu quero deixar essa palavra para você, mas quero te dizer algo também. Que esse nível de integridade, de caráter, de confiança em Deus, ela só pode ser alcançada através de uma decisão. Porque, naturalmente, a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. Jeremias 17:9 fala, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, existe algo em nós, que está em nós, que não sairá de nós, que é desesperadamente corrupto. E se a nossa vida for ancorada nesse coração humano que é corrupto, como nós vamos viver nesse nível, como Daniel viveu? Esse nível de integridade, ele só é possível se nós realmente recebermos o coração do Senhor nas nossas vidas. E como nós fazemos isso? Recebendo Jesus em nossas vidas. Recebendo um novo coração a partir de uma decisão de receber Jesus na nossa vida. E aí sabe o que acontece? Parece que o nosso mindset troca aqui. Parece que a nossa mentalidade troca. A nossa configuração troca. Porque agora eu não estou mais ancorado num coração corrupto, mas eu estou ancorado numa palavra que me sustenta, num Senhor que se move na minha vida, num Espírito que trabalha no meu coração constantemente, me moldando para que realmente eu possa viver nesse nível e possa nessa terra, primeiramente, ter paz. Nós não estamos aqui porque queremos a prosperidade apenas. Mas eu vou te dizer que a prosperidade, ela começa tendo paz no coração. Paz no coração. Depois disso, você vai entender que não existe nada melhor no reino do que o próprio Senhor. Não é aquilo que Ele pode te dar. Mas é a própria possibilidade de nós termos um relacionamento com esse Deus. Assim como Daniel tinha, um relacionamento que nos traz confiança, um relacionamento que nos consolida, um relacionamento que nos acolhe, um pai que realmente nos acolhe e nos coloca nos seus braços. Mas também nós vemos que com tudo isso ele traz os benefícios do reino. E o reino, esse reino que eu falo, o reino de Deus, Jesus fala o seguinte, o meu reino, ele não é desse mundo. Mas esse reino que eu prego, Jesus falando, nunca vai ter fim. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele não passarão. Então nós estamos ancorados nesse reino.
E nessa hora eu quero orar contigo, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo na tua vida. A partir dessa palavra, a partir dessa mensagem singela, curta, que nós estamos ministrando aqui, para que você receba algo da palavra de Deus na sua vida.